Estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma, já nos aproximando do grande evento que iremos celebrar, que é a Páscoa do Senhor. Ontem nós celebramos a memória de São José, dia 19 é dia de São José no calendário litúrgico, né? Mas por cair no dia de domingo foi antecipado para o sábado. Hoje o 4º domingo da Quaresma, dia do Senhor. Somos filhos e filhas da luz, nos reunimos para celebrar a Eucaristia, o qual ilumina a nossa vida e nos afasta das trevas, que nos distancia do nosso próximo. Esta liturgia nos convida a viver na alegria de sermos conduzidos por Jesus. Ele que cura nossas cegueiras e nos permite ver e julgar as realidades do mundo com os olhos da fé. Que nós ouvimos hoje na primeira leitura, tirado do livro de Samuel. Trata-se da eleição de Davi como rei de Israel. Ele é o eleito de Deus. Samuel fez Jessé apresentar-se em sua presença os 7 filhos, cada um com características totalmente diferentes. E o mais novo que apacentava as ovelhas, que era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. O Senhor disse a Samuel: toma o chifre com óleo e unge Davi como rei na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Deus não se preocupa com as aparências das pessoas, mas espera de seus colaboradores um coração reto e humilde. Foram apresentados 7 irmãos. E aquele que apacentava a ovelha, diz que era de aparência bela, bonita, foi esse que Deus escolheu para que Samuel ungisse e se tornou rei de Israel. E ele, ungido, todo o que é ungido tem uma missão a ser realizado. E ele governou como rei, foi um rei bom, claro que não é 100%, mas segundo as Escrituras, diz que o reinado de Davi foi um reinado totalmente diferente. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo faz as seguintes recomendações à comunidade: a não se esconder nas trevas, mas produzir os frutos da luz, bondade, justiça e verdade. Quem segue Jesus deve abandonar o caminho das trevas, da mentira, da discórdia, da intolerância e do ódio. Só assim os cristãos podem se tornar luz para o mundo, luz para os outros. E o Evangelho de João, no capítulo 9, versículo de 1 a 41, é um trecho muito conhecido. Quem lembra do Evangelho de domingo passado? Quem estava aqui na celebração domingo passado? Levanta o braço. Só? E os outros estavam onde? Dormindo, né? O encontro de Jesus com a samaritana, tinha até um poço aqui para ilustrar, né? O encontro de Jesus com a samaritana. E o evangelho de hoje é o encontro de Jesus com um cego de nascença, né? Que vivia lá na porta do templo, mendigando,
cego, mendigando. Uns passavam para lá e para cá, e aquela criatura lá na porta do templo, pedindo socorro, pedindo esmola para o seu autossustento. E tinha o que? Uma piscina nas proximidades do templo. E quem se lavasse na piscina era curado. E diz quando a água, os mais espertos iam lá e eram curados. Quando alguém pergunta, quando Jesus pergunta a ele o que de fato ele estava fazendo, parece que é Pedro e João que passam lá na frente do templo. E ele diz, por que tu não é curado? Ele diz, porque tem os mais espertos do que eu. Quando ele pensava, o outro agia, né? E a água, então ele foi curado. Para dizer que são os grandes sinais da manifestação de Jesus. Jesus, como sempre falo, é o homem da sensibilidade. O homem que quando via alguém com necessidade, ele ia ao encontro, curava, libertava. E aquele homem curou da cegueira. Então, alguém que passava lá e dizia assim, com certeza alguém da sua família pecou, fizeram alguma coisa de errada, não? E Jesus disse, não, é para que a glória de Deus se manifeste. Porque geralmente a gente pensa ainda como os antigos, né? No Antigo Testamento isso é muito frisado. Alguém que sofria, enfermo, passando por alguma necessidade, ele estaria lá pagando pelos seus pecados, pelo ato que ele cometeu. E Jesus deixa bem claro, não foi seus antepassados, mas para que a glória de Deus se manifeste. E de fato, aquele homem foi curado. Jesus e suas palavras nos tira de nossas cegueiras mesquinhas e nos afasta das trevas, nos resgata e nos dá uma vida nova. O que nós ouvimos na primeira leitura fala o que? De unção. Davi foi ungido, né? Foi ungido. O óleo. Na segunda leitura de São Paulo aos Efésios, ele diz que devemos sair das trevas e viver na luz. No Evangelho, aquele cego foi curado e Jesus mandou tomar banho aonde? Na piscina, se apresentar na piscina de Siloé. E na piscina tinha o quê? Água. 3 sinais do batismo: a unção, a luz e a água. Sinais do quê? O símbolo do batismo. Morrer para o pecado, para ressurgir numa vida nova em Cristo Jesus. Analisando essas 3 leituras, está presente o óleo, a luz e a água, símbolo do batismo. O batismo que nós recebemos para viver em profunda comunhão com o Senhor. Ungido, no Antigo Testamento, que os soldados eram ungidos para enfrentar a batalha, o pecado. A luz, o Ciro Pascal, Jesus, que é a luz que deve o que? Orientar a vida, a história do seu povo, o povo de Israel. A água que lava, que purifica para uma vida nova, renascer uma vida nova em Cristo Jesus. Então, as leituras de hoje têm um simbolismo muito grande, batismal, que lembra também o nosso batismo, o nosso compromisso de ser cristão, autênticos, comprometidos
na Igreja de Cristo Jesus. Como batizados, nos revestimos de Cristo para ser canal de transformação no mundo e na sociedade. Então, meus amados, encontrar-se com Jesus é deixar-se transformar e romper a mentalidade segundo a qual Deus é cruel e castigador. Os antepassados pensavam isso. Algum mal, alguma enfermidade era castigado por Deus. De jeito nenhum. Neste tempo quaresmal, é um tempo de iluminação, de transformação. Deixemos-nos ser iluminados por Cristo para celebrarmos dignamente a Páscoa do Senhor com um coração cheio de luz e de amor. E vamos viver de fato o nosso batismo, nosso comprometimento com o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.